É, Zacarias capítulo 1. Zacarias chama Judá ao arrependimento e é mostrado a ele em visão que as cidades de Judá e o templo serão reconstruídos. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em externo contra os vossos pais. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e voltar-me-ei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então jamais com vossos pais, aos quais reclamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora e vos dos vossos maus caminhos e da vossa más obras. Porém, não ouviram, nem me entenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? Os profetas viveram para eles sempre. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais, e eles se arrependeram e disseram: Assim fez o Senhor dos Exércitos e fez a atenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim ele nos tratou. Aos 24 dias dos meses do 10º, que, que é o mês do Sabate e o 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berrequias, filho de dizendo: Vi de noite e eis um homem montado num cavalo vermelho e parava para mutas que estavam no vale do fundo, e atrás deles estavam os cavalos vermelhos, bainhos e brancos. Eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que estava contigo, e eu te mostrei quem eles são. Então respondeu o homem que estava nas multas e disse: Estes são o que o Senhor enviou para percorrer a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as multas e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado e estiveste de 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo das palavras boas, das palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me diz-me, e o anjo que falava comigo me disse: Calma, dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo, estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações sossegadas, porque estavam pouco iradas, mas elas desagradaram o mal. Portanto, o Senhor diz: Voltei-me para Jerusalém com as minhas misericórdias, e a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel está estendido sobre Jerusalém. Calma, calma outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda só transbordarão os bens, porque o Senhor ainda consolará e, e ainda escolherá Jerusalém. Levantei os meus olhos e vi, e eis que vi 4 chifres, e eu disse ao anjo que falava comigo: O que são estes? E ele me disse: Estes são os chifres que espalharam de Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 artesãos. Então ele disse: Que vem estes a fazer? Ele falou dizendo: Estes são os chifres
que espalharam Jerusalém, de maneira que ninguém levantasse a sua cabeça. Estes, pois, vieram para lhe meter medo, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu chifre contra a terra de Judá e para espalharem. Capítulo 2. Nos últimos dias, Judá será coligada em Jerusalém, e o povo virá da terra do norte, e o Senhor habitará no meio deles. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis que aqui um homem cuja mão estava em um cordeiro de medir. E eu disse: para onde tu vais? E ele me disse: eu vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que ele saiu o anjo aqui falando comigo, e outros anjos lhe saiu ao encontro, e disse-lhe: corre e fala com esse jovem, dizendo a Jerusalém que está habitada de aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que estarão no meio dela. E eu disse: ó Senhor, serei para ela um muro. E eu disse, e eu disse ao Senhor: serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela? Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque com vós espalharei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, liberte tu e habitai com as filhas de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou das nações que vos despojarão, porque daquele que eu tocar em vossa toca da medida dos olhos toca em vós. Depois da glória, me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que toca vos toca na menina do seu olho. Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e eles irão a ser presa daqueles que me servirão. Assim sabereis que vos, o Senhor dos Exércitos, enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho, habitarei no meio de ti, diz o Senhor, e naquele de muitas nações se juntarão ao Senhor, e delas serão por povo que habitarão no meio de ti. Chamei, e eu, o Senhor dos Exércitos, me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá por sua porção da terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se despertou da sua santa morada. Capítulo 3. Zacarias fala sobre o Messias. O renovo virá na segunda vinda. A iniquidade será removida em um dia, e ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava na sua mão direita, para que se opor. Porém o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, o Senhor o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué estava vestido de trajes sujos e estava diante do anjo. Então respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tira-lhe os trajes sujos. E a ele disse: eis que fiz de ti da tua iniquidade, e te vestirei de trajes novos. E diz eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça,
e o vestiram de roupas, e o anjo do Senhor estava em pé, e o anjo do Senhor protestou a gente, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também vos julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre o que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que assentaram diante de ti, porque são homens poten, poten, potentosos, porque eis que farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra. Ai, pedra única estarão 7 olhos, e eles que esculpir na sua escritura, diz o Senhor dos Exércitos, e te estarei na iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Capítulo 4. Zorobabel lançará alicerces da casa do Senhor, do templo de Zorobabel, e terminará de reconstruí-la. E retornou o anjo que falava comigo, e ele despertou em um homem que se desperta do seu sono. E eis que disse: quem vês? E eu disse: o olho. Eis que vejo a ca, cade, candeleira, candel, cande, candelabro de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada que estava acima tinha 7 tubos, e por cima dele 2 oliveiras, e uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E eu respondi: diz ao anjo que falava comigo, dizendo ao Senhor meu: o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, e ele me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Este respondeu e falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, um monte grande diante de Zorobabel, serás feito uma campina, porque ele trará a pedra angular com as aclamações de graça. Aí, e a ela, a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel fundarão esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza das coisas pequenas, pois aqueles que se alegrarão vendo o prumo da mão de Zorobabel, e estes 7 são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Respondi mais: dize o que são as 2 oliveiras à direita e o candelabro e à sua esquerda? E respondeu-lhe outra vez, disse: são daqueles 2 ramos de oliveira que são juntos nos tubos de ouro, e os que de ouro, e que te veste de outro ouro. E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então este disse:
Estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Um anjo revela as verdades a Zacarias usando simbolismo. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e eis que vi um rolo volante. E ele me disse: O que vês? E eu disse: Vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Então disse: Esta é a maldição que sairá da face de toda a terra, porque qualquer que furtar conforme a mesma maldição, será desarraigado. Também qualquer que jurar falsamente conforme a mesma maldição será desarraigado. Eu farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, entrará da casa do ladrão e da casa que jurar falsamente pelo seu nome. Pernoitará no meio da sua casa e consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo que falava comigo, e ele me disse: Levantai-me agora os seus olhos e vê o que é isto que sai. E eu disse: O que é isto? E ele me disse: É uma efa que sai. E disse mais: Este é o olho deles em toda a terra. E eis que levando e tendo chumbo, e havia uma mulher que estava sentada no meio da efa. E ele disse: Esta é a iniquidade que lançou dentro da efa, que lançou da boca do peso do chumbo. E eu levantei os meus olhos e olhei, que eram duas mulheres saíram, e havia vento em suas asas, e tinham essas como asas, cegonhas. E levando a efa diante da terra do céu, então disse ao anjo que falava comigo: Para onde levaram essas efas? E ele disse: Para lhe edificarem uma casa da terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali sobre sua base. Zacarias 6. Zacarias coroa Josué, o sumo sacerdote excelente a Cristo. O renovo que virá, Cristo será o sacerdote do seu trono para sempre. E outra vez levantei meus olhos e olhei, e eis que vi 4 carros que saíram diante de 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. O primeiro carro estava de cavalos vermelhos, e no segundo cavalos pretos, e no terceiro cavalos brancos, e no quarto carros e cavalos malhados, que eram fortes. E eu respondi e disse ao anjo que falava comigo: Isto é melhor, meu. E o anjo respondeu e disse-lhe que esses são 4 espíritos do céu saindo de onde estavam para te chegar toda o carro que estão em cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíram e procuravam ir avante para percorrer a terra. E disse-lhe: Ide, percorrer a terra. Percorriam a terra. E me chamou e falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o espírito da terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Toma que foram levados cativos Edai, Tobias e Gedaías, que vem daqueles mesmos dias da entrada da casa de Josias, filhos de Sofonias, dos quais vieram da Babilônia, e tomaram dignos de prata e ouro, e fizeram coroas e pôs na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Eis que o homem cujo nome é Renovo,
que brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. E ele mesmo edificará o templo do Senhor e levantará a glória e assentar-se-á, dominará do seu trono e será sacerdote do seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos. E essas coroas serão de Relém, de Tobias, de Gedias, Rem, filho de Sofonias, por memorial do templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabeis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E isso acontecerá se que ouvirdes de muito atentos a voz do Senhor vosso Deus. Jejuns que ele conclama o povo e mostra misericórdia e compaixão e vive em retidão. Aconteceu, pois, que no ano 4 do rei Dário, da palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4 do 9º mês, e que quis ler quando foram enviados à casa de Deus, Sarezer e Regem, Maleque e os homens daquela para suplicarem a prova do Senhor, dizendo aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e do profeta: chorarei eu quando o 5º mês, separando-me como tenho feito tantos anos. Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim, dizendo: fala todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, sabei que estes 70 anos, porventura, realmente jejuastes para mim mesmo. E quando comestes, quando beberes, e forem vós que comestes e vós bebestes, não são estas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e do sul da campina eram habitados. E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor Deus dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia para cada um o seu irmão. E não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nem o internente do mal, e cada um contra o seu irmão ao seu coração. Porém, quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os vossos ouvidos, para não ouvistes, e fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito de misericórdia dos primeiros profetas. Dali veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, e aconteceu que, como clamou a eles, e ouviram assim, também eles clamaram, mas não ouvides o Senhor dos Exércitos, e vos espalheis em tempestades entre todas as nações que estão conhecidas. A terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém estava por ela, nem retornava, porque fizeram de terra desejada de uma nação desolação. Capítulo 8. Nos últimos dias, Jerusalém será restaurada, e Judá será coligada ao Senhor, e abençoará o seu povo mais do que qualquer outra nação da época no passado. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande furo zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, habitarei no meio dele, Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos de monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda para as praças de Jerusalém habitarão os velhos e as velhas, e cada um terá na sua mão
um bordão para a causa da muita idade, e as suas ruas e as cidades encharão de meninos e meninas que brincaram nas ruas delas. E assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que isto será maravilhoso aos olhos dos remanescentes deste povo naquele dia. E será isto também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol. E trá-lo-ei na habitação do meio de Jerusalém, e serão por povo, e eu lhes serei por Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes vossas mãos, ó vós, nestes dias que ouviste nestas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que no templo fosse edificado. Porque antes de dias, não havendo salário para os homens, nem lhe davam ganho de animais, e nem havia paz do que estava para o que saía por causa do inimigo, e porque incitei todos os homens da casa contra o seu próximo. Mas agora serei para eu como restante desde o povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente será, prosperará, e a vinde e dará o seu fruto, e da terra dará o seu produto, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o restante desse povo herde tudo isso. E há de ser a casa de Judá, ó casa de Israel, assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei uma bênção. Não temas, sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazer-vos mal, quando vos pais provocaram a ira, e diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar em fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá, e neste dia não temais, estas são as coisas que fareis. Falai a verdade falai a verdade a cada um para o seu próximo, executai juízo da verdade e de paz às vossas portas. E nenhum de vós pense mal do seu coração contra o seu próximo, nem ames o juramento falso, porque todas essas coisas são que eu odeio, diz o Senhor. As palavras do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: eis que diz o Senhor dos Exércitos, o jejum de 4, o jejum de 5º, e o jejum de 7º, e o jejum de 10º do mês se tornarão para a casa de Judá em regozijo, em alegria, em festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão aos povos e os habitantes das muitas cidades, e os habitantes de uma irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar a favor do Senhor e a buscar ao Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações para buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos para suplicar a favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pega, pegarão 10 homens, e entre todas as línguas das nações pagarão assim da orla das suas vestes em judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido o que Deus está conosco. Capítulo 9. Zacarias fala com o Messias. E o Messias virá trazendo a salvação, humildade e montado sobre um jumento. Ele vai libertar os prisioneiros do abismo. Judá e Efraim são instrumentos do Senhor.
peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque. Damasco será o seu repouso, porque os olhos dos homens de todas as tribos de Israel serão voltadas para o Senhor. E também Amate confia nela e tire Sidom, ainda que sejam muito sabias. E Tiro edificou para fortalezas e amontou da prata como o pó e ouro fino, como a lama da rua. Eis que o Senhor desposará e ferirá o mar, a sua força e nela será consumida pelo fogo. Ascalon verá e temerá também em Gaza, e terá também o dom, como também Ecrom, porque a sua esperança será envergonhada. E o rei de Gaza perceberá Escalon e não será mais habitada. É bastardo, habitará na sacerdote, e exterminarei a soberba dos filisteus, e da sua boca tirarei o seu sangue, e dentro dos seus dentes as suas abominações. E também ficará como remanescente para o nosso Deus, e será como o príncipe de Judá, e Ecrom como Jebuseu, é o seu. E o seu acamparei ao redor da minha casa, por causa do exército, por causa do que passa e por causa do que volta, para que não passe mais sobre elas o opressor, porque agora eu vi com meus olhos. Alegre-te muito, ó filha de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo, trazendo a salvação, humildade, e montando sobre um jumento, e sobre um jumentinho, o filho da jumenta. E eu destruirei os carros de Efraim, de cavalos de Jerusalém, também os arcos da guerra que será destruído, e ele anunciará a paz das nações. E o teu domínio se estenderá de Mamá, desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, também, Sião, pelo sangue do teu convênio, soltei os teus pesos da cova, e não havia água. Voltais da fortaleza dos presos, esperança que também hoje vos anuncio, vos restaurarei em dobro, porque restecei Judá para mim, e com o arco enchi de Efraim o arco, suscitarei aos teus filhos, Sião, e contra teus filhos, ó Grécia, e por ti como espada de um valente. E o Senhor será visto sobre ele, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus tocará buzinas, e irá com redemoinhos do sul, e o Senhor dos exércitos amparará, a devorarão, e depois tiveram sujeitado em pedras fundadas, que também beberão e farão alvoroço de vinho, e encher-se-ão a bacia como cantos do altar, e o seu Deus o salvará naquele dia, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras a coroa serão levantadas na sua terra, e com madeiras, porque quando grande a sua bondade, quão grande é a sua formosura, o trigo fará florescer os jovens monstros, as donzelas. Cansei.